escolhi esse tema, prisões mentais, porque não existe prisão pior do que a prisão mental. Então hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre esse assunto, para a gente entender como a gente se libertar, e como a gente se libertar dessa prisão. O que a gente precisa fazer para a gente se libertar da prisão. Eu sempre falo, né? Às vezes a gente tem conhecimento, mas não tem o como. Então hoje nós vamos ter o como a gente pode se libertar dessas prisões e o quanto isso tem nos afetado na nossa vida. Você já ouviu falar de prisões mentais? Né? Alguém já ouviu falar das prisões mentais? Né? Acho que algumas pessoas aqui já ouviram, né? Mas aí você já teve aquela sensação de que não fechou a porta do carro? Vocês estão aqui, aí vocês estão pensando, será que eu fechei a porta do carro? Olha aí, né? Será que eu pensei, será que eu fechei a porta do carro, né? Ou então, será que eu desliguei, né, o ferro, né? E a gente volta para confirmar, tá? Isso é transtorno, tá, gente? Então não travou o carro, não apagou a luz, né? Se nós nos deixarmos atormentar por tais ideias, é claro que a preocupação é salutar. Mas quando isso passa a nos incomodar, aí a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Porque aí elas passam a fazer parte do nosso cotidiano e isso vai se transformando em neuroses, né? E que em escala maior vão ocasionar aí prejuízos terríveis, né? Então você não tem sossego, você não tem paz, você está sempre inquieto, está sempre, né, nesse incômodo. Então essas prisões mentais não são nada mais, nada menos do que a chamada ideia fixa, né? É a fixação mental, é a monoideia. É quando a gente fica preso a determinada ideia, a determinado pensamento, a determinado hábito, a determinado comportamento. Então, essas ideias fixas, né? Elas causadas por essas ideias fixas, né? Surgem as ansiedades, aí vem as ansiedades, né? Provocada por essas ideias fixas, que não deixa de ser uma prisão, né? Aí vem os medos, as inseguranças, as mágoas guardadas, os sentimentos de ciúme, né? Da inveja, o fanatismo político, isso tem bem a ver com a nossa atualidade, né? Fanatismo político, né? E a gente defende isso como uma verdade terrível, né? E quantas inimizades fizemos, né, em função disso? Isso é transitório, isso é passageiro, isso é só aqui. A verdade é que nós somos consciência. Eu lembro que, se a gente lembrar do átomo, né, o átomo, ele é 99,99999% energia e 0,00001 matéria. Por que a gente perde tanto tempo com 0,00001, que é a matéria, e a essência, que é a energia, né? Nós não nos atemos a isso, nós perdemos muito tempo com a matéria, que é só 0,0001% da essência que a gente está aqui. No fundo, nós somos energia, né? Daí vem o fanatismo religioso, o fanatismo esportivo, de toda ordem, que são todas fixações mentais, que são todas prisões mentais. Quem cresce, por exemplo, em uma família violenta, ela pode se acostumar, e a gente vê isso muito, crianças que cresceram em um ambiente violento e que depois, na fase adulta, né, ela acredita que o mundo é assim, ela acha que as pessoas são assim. Então, dependendo de situações que a gente vivenciou, a gente pode ficar preso a essa situação e a gente acredita que isso é a verdade, né? Daí ele costuma pensar de maneira pessimista sobre a vida. Então, ninguém é de confiança, ninguém presta. Por quê? Porque nós vivemos essa experiência e nós estamos presos a essa experiência. Isso é muito comum, eu vejo isso muito no consultório. As prisões mentais afetam tanto quanto as prisões físicas, né? Então,
percebemos a realidade através de condicionamentos. A verdade é que desde o momento em que a gente foi criado, simples e ignorante, transitamos nos mais diferentes reinos, mas essa experiência nos leva a determinados condicionamentos. Mas sem olhar para isso, olhando a nossa vida agora, desde o nosso momento de nascimento, nós somos condicionados, né? Então nós percebemos a realidade através desses condicionamentos, seja por crenças ou valores aprendidos. Então não existe prisão pior no mundo do que a prisão mental. E tem como base esses condicionamentos. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós reencarnamos inúmeras vezes. Por quê? Porque nós estamos presos a esses condicionamentos. Vamos lembrar, por exemplo, você sabe como é que se treina um elefante? Alguém aqui sabe como é que se treina um elefante? Ele é bem pequenininho, né? Ainda na infância. Daí ele é preso a uma corrente. E ali ele é treinado para ele não fugir. Então desde pequenininho ele é treinado, ele é preso. E ele é condicionado a isso. Daí quando ele cresce, ele não consegue se soltar da corrente. Mas se ele quisesse, ele poderia, porque ele tem força para isso. Mas ele está condicionado desde pequeno a não reagir. Ele tentou, lá na infância tentou soltar, mas ele não conseguiu. Daí ele acredita que não pode se soltar. E na fase adulta ele não solta em função desses condicionamentos. Então, quantas vezes não fazemos o mesmo? Quantas vezes não evitamos situações porque achamos que serão insuportáveis ou com as quais não conseguiremos lidar de jeito nenhum? Quantas e quantas vezes nós fugimos de determinadas situações porque nós acreditamos, nós achamos que são insuportáveis. E aí a gente acha que não vai conseguir lidar com isso. Quantos momentos na nossa vida nós já passamos, nós já enfrentamos e acreditávamos que não conseguiríamos sair disso, lidar com essas situações. Então, às vezes, as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Olha o bichinho ali, o cavalo. Ele está preso naquela cadeira. Essa cadeira não é impedimento para ele sair dali. Ele foi condicionado a isso. Daí ele acredita que não pode sair daquela situação. Então, esses condicionamentos são mais físicos. Muitas vezes amarram você em nada e a gente acredita. Quantas vezes nós não estamos presos, amarrados em situações que são apenas condicionamentos mentais, que não são reais, mas nós acreditamos que são reais. Daí a gente não consegue lidar com essas situações. Nós reencarnamos e a gente enfrenta algumas dificuldades, alguns obstáculos, porque isso faz parte do nosso crescimento. Faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Daí, quando a gente está vivenciando a experiência, a gente acha que não vai aguentar, a gente acha que não vai suportar, que aquela situação é superior às nossas forças. Mas é só um condicionamento. Nós acreditamos que não podemos nos libertar dessas situações, desse processo ou desse momento. Então, o que nos aprisiona? A que nós estamos presos? Então, a primeira prisão é a do passado. Nós somos presos ao passado. Por isso é que nós somos atormentados. A gente acha que não, é só... Mas está lá no inconsciente. Tem coisas... No consultório, outro dia, eu estava atendendo uma pessoa e a gente começou a fazer, que eu trabalho com regressão terapêutica, e a gente começou a fazer a regressão e a pessoa, ela não quer lidar, não quero falar sobre isso, não quero tratar sobre isso. E eu disse, mas você sabe o que é? Nem quero saber. Mas estava lá no inconsciente. Era alguma coisa tão forte, tão terrível, que ela jogou para o inconsciente.
Ela pensou que estava morto, mas não estava, enterrado. Então, e isso afeta as nossas ações e as nossas decisões, a nossa vida de uma forma geral. Então, quando as nossas mentes não estão ocupadas a pensar no futuro, então nós costumamos permanecer no passado. Dificilmente nós estamos no presente, que era onde a gente deveria estar, no presente. Primeiro porque o passado já foi, não existe mais. O que existe são memórias, são fotografias, que eu preciso eliminar. Senão essas memórias vão afetar a minha vida. Então algumas de nossas memórias são agradáveis, não são? Que bom, né? Mas outras são inevitavelmente dolorosas. E muitas vezes nós não queremos acessar essas memórias. Frequentemente é nestes acontecimentos dolorosos que nós nos focamos. Vocês já repararam que nós temos tantas coisas boas na nossa vida, mas o nosso foco é qual? O foco é o negativo. Nós ficamos presos àquela situação negativa. E onde a gente joga a energia é onde a gente fica, é onde a gente permanece. Então é nesses acontecimentos que a gente fica. Então desperdiçamos o nosso tempo a repetir vezes sem conta a nossa mente. As mesmas situações e emoções como se nós fôssemos um viciado. A gente fala dos viciados, né? Mas também nós somos viciados em repetir essas emoções que nos fazem mal, como a raiva, o ódio, o ressentimento, a mágoa. Então nós somos viciados em repetir essas emoções. E a gente acaba se deixando levar por ela. Então certamente alguns acontecimentos do passado, eles deixam marcas profundas, né? Isso tem a ver até com nossas vidas passadas, né? Então infligem sofrimento, dor, aflição, tristeza, pesar. Então, algum desses estados emocionais fizeram-nos adaptar de forma mais funcional à nossa realidade. Então, essas situações de dor, aflição, tristeza, elas nos deram energia para que a gente pudesse se adaptar a essa realidade e sobreviver. Então, permitiram que nos movimentássemos, que fizéssemos coisas na tentativa de atingir novamente o equilíbrio emocional. É por isso que nós estamos aqui, por isso que nós reencarnamos. E é por isso que nós passamos por essas situações, para que nós possamos voltar a esse estado de equilíbrio emocional. Daí André Luiz nos dizer que somos todos doentes nesse grande hospital chamado Terra. Por quê? Porque todos nós estamos buscando de novo esse equilíbrio emocional. Quando conseguimos ter essa atitude positiva, aí vemos o benefício, a emergir do sofrimento e da dificuldade. Se a gente não vê esse benefício de que essa situação que estamos passando é para que a gente possa voltar a esse equilíbrio emocional, nós vamos ficar focados no negativo. Daí a gente não vai ver o benefício daquelas situações na nossa vida, daquele momento que a gente está passando. Então, provavelmente todos nós, em algum período da nossa vida, não conseguimos fazer esse exercício, né? De ver o positivo naquele momento difícil que a gente estava passando, né? E deixar ir o passado. Então, às vezes, a gente lembra de coisas que aconteceu, sei lá, 20, 30 anos, e a gente fica lembrando daquela situação. E a gente não deixa ele ir embora, a gente não deixa ele passar. A outra pessoa foi embora, você que ficou preso a essa situação, de conseguir retirar um saldo positivo dos acontecimentos. O que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com aquela pessoa? O que aquela pessoa me fez ver? É isso que a gente precisa entender. Que às vezes pessoas, situações são colocadas na nossa vida para que a gente possa aprender. Não é para que a gente fique com ódio, magoado, chateado, aborrecido, é para a gente crescer. Perante esse cenário, então, nós ficamos paralisados, presos ao passado. É quando nossa vida não anda.
Já pararam um dia para pensar e você disse assim, parece que eu estou andando em círculo, parece que eu não saio do lugar, minha vida não anda, não muda, porque nós estamos presos a algum evento do passado, a gente não consegue se libertar. Então, o passado, ele está relacionado com a forma como nós percebemos a experiência. Como é que você percebeu essa experiência? Ah, foi uma experiência desastrosa, foi uma experiência péssima, não aprendi nada com isso. Daí, a forma como você vê essa experiência é que vai deixar você preso a esse passado. Então, os eventos do passado não existem em nenhum outro lugar a não ser nas nossas memórias. Então nós ficamos demasiado condicionados pelo passado. Isso conduz, na grande maioria das vezes, a padrões cíclicos de vitimização. Olha como eu sou coitado, né? E dificuldades em iniciar novos desafios da vida. Por isso nós ficamos presos. Por isso nós ficamos parados. Nossa vida não muda. Por quê? Porque eu estou preso a esse passado e eu não consigo sair de lá. Pode passar. Então, vamos nos libertar do passado. Como fazer isso, né? Eu disse para vocês que ensinar o como, né? Primeira coisa, aceitar. Você sabe que os nossos problemas todos estão no fato da gente não aceitar. Então, o passado não pode ser mudado. Não pode. Nem que você queira. Não pode mudar o passado. O que você pode é fazer mudar daqui para frente. Mas o passado já foi. Não tem mais o que fazer, já foi. Contudo, o presente e o futuro eu posso mudar. Esse eu posso. Portanto, aceite o que ocorreu e liberte-se da culpa. Muitas vezes nós ficamos presos lá porque a gente fica se sentindo culpado. Eu sou culpado, porque foi essa crença que a gente vivenciou. Você é culpado, você é culpado. Daí a gente fica preso a essa culpa, né? Eu não devia ter feito isso, não sei o quê. E a gente vivencia essa culpa, que carrega sobre os seus ombros, que já não permite ver o futuro e nem sentir o agora. Ou seja, você está lá preso, sua vida não anda, né? Então a aceitação é fundamental para você encarar os problemas de frente. Aceite. Não há mais nada que você possa fazer. A não ser agora, nesse presente momento, ir lá. E há situações, gente, em que desculpas não resolvem. Desculpa é uma coisa, perdão é outra. Desculpa você faz quando aquilo é algo sem importância na sua vida. Então você foi na casa de sua amiga, você quebrou um prato, tudo bem, você vai lá, substitui, me desculpa. Né? Agora, o perdão não. O perdão é você deixar ir a mágoa, é você deixar ir o ressentimento. Esse é o perdão. Não precisa seguir em frente, né? Pode passar. O outro é aprender para se libertar do passado. De todos os incidentes que ocorrem no passado, pode-se extrair algum ensinamento. Se você olhar para trás, lá atrás, alguma coisa no passado, alguma coisa você pode aprender. Nem que seja para não repetir aquilo de novo. Mas alguma coisa a gente tem para aprender. Já saberemos o que não, olha, nem que seja isso, já saberemos o que não devemos voltar a fazer. Porque a gente já viu que não deu certo. Se voltarmos a cometer o mesmo erro que ocorreu no passado, já não é mais um erro, é uma escolha. Então veja aí, né? Nós é que estamos fazendo escolha agora. Porque você já fez isso no passado. Então muitas vezes eu digo isso no consultório, eu falo para as pessoas, aí a gente faz a regressão, aí mostra para ela, diz assim, você está repetindo a mesma coisa. Você já fez isso lá, você vai continuar fazendo a mesma coisa agora. A mesma atitude, o mesmo comportamento, o mesmo hábito. Você está repetindo. Isso não é mais erro, isso é escolha. Você escolheu ficar assim. Você escolheu permanecer assim. Eu sei que parece duro, mas é uma realidade, gente. Então, já que podemos escolher, o que nós preferimos? Seguir agarrado ao passado ou aproveitar cada segundo desse momento? É uma escolha. É uma escolha.
E o último que é perdoar, né? Em muitas ocasiões não conseguimos perdoar uma pessoa que nos fez mal, né? Às vezes isso permitiria que o rancor diminuísse. Esse é o problema, né? A gente não deixa ele ir. A gente fica, eu falo que, né, que é o veneno que você toma e acha que o outro vai morrer, né? Mas é você que está tomando, né? Então perdoar é uma forma de seguir em paz com os outros e com nós mesmos e com os demais. Perdoe os outros e perdoe até você mesmo. Eu sinto muito. Por isso que a gente fica com culpa, porque a gente não se perdoa. Naquele momento, eu achava que estava fazendo o melhor. Naquele dia, naquele vida, naquele passado, naquele momento, eu achei que era o melhor. Sinto muito, me perdoe. É o que eu posso fazer. E sigo em frente. Então, perdoar é abrir mão dos ressentimentos e deixar que eles se desprendam de nós. Isso é o perdão. Dessa forma, nós nos libertaremos dos cadeados que nos mantém presos a um passado que não pode ser mudado. Então, sinto muito, vou seguir em frente. Segunda prisão, o que nos aprisiona? Vamos lá. A segunda prisão é a do ego. Vamos entender isso. Ego é a instância psíquica que media a interação entre os nossos desejos, o id, e dos valores morais, que é o super-ego. Então, ego é essa estrutura psicológica, porque quando nós reencarnamos, nós precisamos de um corpo físico, mas não só do corpo físico, nós precisamos de uma estrutura psicológica. Essa estrutura psicológica é o ego que nós chamamos. E o que acontece? Nós nos identificamos com essa estrutura psicológica e acreditamos que somos ele. Aí está a nossa prisão. Quando reencarnamos, não é apenas aí uma roupagem física que ganhamos para poder ter a experiência terrena. Também precisamos de uma roupagem psíquica, um vaso psicológico que possa conter e organizar nossas experiências psicológicas enquanto estamos transitando aqui no plano físico. Chamamos essa roupagem psicológica de eu ou ego. É isso. Então, quando reencarnamos, significa vir a este mundo, voltar ao mundo exterior. Para isso, eu preciso de uma estrutura física e uma estrutura psicológica. Então, numa visão espiritual, o ego nada mais é do que a imagem que temos de nós mesmos. A partir da perspectiva da sociedade em que vivemos. Olha aí, isso é o ego. Então, desde pequenininho, a gente vai criando uma imagem. Vai dizendo para você, olha, você é isso, você é aquilo, você... E a gente vai construindo esse personagem. Daí eu acredito que sou esse personagem, esqueço a minha essência, que é espírito, consciência. Então, a nossa mente cria muitos personagens. Ao longo da vida terrena nós criamos, né? Somos o amigo, o namorado, o funcionário, o filho, não é assim? Olha os personagens que nós criamos. Tudo personagem. Porque quando, em essência, nós somos espíritos, só isso. Isso tudo aqui é transitório, é passageiro. É enquanto eu estou aqui, que quando eu desencarnar, não tem mais essa de filho, de irmão, cunhado, namorado. Nós somos únicos, espíritos, né? Mas nós criamos isso. Daí a gente se identifica com isso. Meu namorado, né? Meu marido, minha casa, né? Essas coisas, né? E esses personagens são criados a partir de um conjunto de valores e pensamentos aprendidos e absorvidos da sociedade. A educação que a gente tem e tudo mais. Então o ego se espelha nos outros. Daí eu vivo em função dos outros. Por isso que sofro. Por isso que eu sofro. Então o problema, contudo, é nos identificarmos com esses personagens. Aí está o problema. Criados pela nossa mente, realmente acreditamos que esses seres fictícios, que são transitórios, passageiros, não são reais. É apenas um instrumento para que a gente possa evoluir, né, aqui no plano físico. A partir de conceitos alheios, seja a nossa essência. O que nós somos? Essência, né? E a identificação é um problema. Porque esse conjunto de pensamentos que formam o ego nos conduz à experiência que muitas vezes nada dizem sobre nossa essência.
levando-nos a uma vida de dor e sofrimento. Olha aí. Então o ego geralmente conduz-nos à experiência em desacordo com o que realmente nós somos, com o que gostamos e o que traduz a nossa verdade. Por isso o nosso sofrimento, a nossa dor. Porque nós vivemos com uma realidade que não condiz com a nossa essência. Por isso a gente está sempre procurando. Por isso a gente consegue tudo. E no fim de tudo a gente diz, eu não estou feliz. Eu não estou feliz, está faltando alguma coisa. Que é a nossa essência, né? Então na realidade física, a nossa consciência não se manifesta claramente. Ela fica encoberta pelo ego. Então nós temos o nosso ego, a nossa estrutura psicológica, temos o nosso corpo físico, mas nós temos a nossa consciência, né? Mas ela fica encoberta pelo ego, quando a gente se identifica com ele. Então o ego não nos permite ver quem realmente somos. Mas por quê? Para realizarmos um processo de busca interior e autoconhecimento. É por isso. Por isso que quando a gente reencarna, momentaneamente, nós ficamos esquecidos da nossa verdadeira essência. Mas se a gente quiser, a gente enxerga, né? Ao nos sentirmos restritos, entramos em contato com as nossas escuridões e temos aí a oportunidade de clarear. Daí Jung dizia, nós não chegaremos à luz se não passar pela escuridão. Então eu preciso ir, por isso que eu venho para cá. Por isso que tem esses personagens, por isso que eu preciso viver tudo isso. Para quê? Para clarear, para eu enxergar e ver a minha essência. Voltar para casa, né? Como a gente diz. Então o ego é uma ferramenta que ao nos restringir, força-nos a buscar, descobrir tudo que realmente somos e fazer com que a nossa essência prevaleça. Isso é o que a gente veio fazer aqui. Fazer com que a nossa essência tenha um controle e não essa estrutura que é passageira e transitória. Então, o processo de cura ocorre quando nos desvinculamos desses personagens criados e nos desidentificamos com a nossa mente. Aí está o nosso processo de cura. Por isso que a cura é superficial. Se a gente não for lá, é superficial. É superficial porque ela vai tratar essa estrutura que é transitória e passageira. A gente precisa ir lá no fundo, trazer isso. Daí Jung dizer, eu preciso trazer o inconsciente para o consciente. Para que eu possa olhar aquilo e dizer assim, já passou. Isso não é mais. Isso não me pertence mais. Aí a gente se liberta. Então os dois lados do ser humano só precisam entrar num acordo. Por que a gente está sofrendo? Porque a gente está em desacordo com isso. Esse acordo chama autoconhecimento. Então nós temos a consciência da alma e a consciência do corpo. Isso tem que estar em harmonia, isso tem que estar em equilíbrio. Se isso não tiver em harmonia e em equilíbrio, gera todo aí o sofrimento, né? Então a consciência da alma é eu sou o ser essencial, o eterno, livre para desempenhar qualquer papel. Atrai o positivo e é uma perspectiva ilimitada, né? E a consciência do corpo, enquanto estamos aqui, ela eu sou fulano, né? Preso pelo tempo, preso pelos papéis, atrai o negativo, perspectiva limitada, né? Então a identificação do eu com o complexo corpo e espírito é devido muito à nossa ignorância ainda, né? Então o objetivo da reencarnação é reduzir essas falsas identificações até o ponto que a gente possa transcender completamente a matéria. Daí aquele 0,00001 e a gente chegar lá na energia plena, né? Então essa identificação é responsável pela nossa inquietação, dependência e sofrimento do homem. Aí está todo o nosso sofrimento. Então, como, né? 7 passos para a gente liberar do ego aí, né? Que a gente está preso. Como a gente vai fazer isso? Primeiro, para de se sentir ofendido. Quem se ofende é o ego. A essência, não. Não tem como me ofender. Me ofender, isso aqui é transitório. Se a pessoa falar uma porção de coisa, ela está se referindo a essa personagem, esse personagem que é transitório, que é passageiro. Então, pare de se sentir ofendido. Quanto mais ofendido você se sente, mais ressentido, mais mágoa, mais identificado com o ego. Deixe de lado a necessidade de vencer.
eu quero ser o melhor, o bom, eu quero ser o melhor em tudo, ser o número 1. De que adianta eu ser o número 1 e chegar lá, ser o número 1 e eu chego lá e digo assim, eu continuo infeliz do mesmo jeito. Então, necessidade de vencer, de ser o melhor, não que a gente não queira melhorar de vida, isso é um processo natural, mas não nesse processo de colocar isso uma carga muito negativa, né? Deixe de lado a necessidade de estar certo. Quem gosta de estar certo é o ego. É o ego. Deixe a necessidade de estar certo. Por que a gente tem que deixar esse negócio de estar certo? Porque está certo do seu ponto de vista. Porque do ponto de vista do outro, ele também está certo. Então está certo ou está errado, está tudo certo. Não tem errado. Está todo mundo certo. Apenas posições diferentes de uma mesma situação, é ou não é? Você tem direito de pensar diferente. E a outra pessoa também. Então não quero estar certo. Essa coisa tem muito a ver com o meu jeito. É o meu jeito. É o meu jeito que está certo. Está certo para você, não para outra pessoa. Então a gente, ó. Então o certo de uma pessoa não é necessariamente o certo da outra pessoa. Todos nós vemos as coisas sob forma diferente. Quando você deixa ir a necessidade de provar que você está certo, você reduz aí a oportunidade para o atrito. Pergunta se vai ter atrito. Quando a pessoa chegar e dizer assim, olha, isso aqui eu estou certo, você tem razão. Você acha mesmo que eu estou certo? Eu lembro que eu trabalhava, tinha o meu chefe, né? E eu tinha um horror. Ele dizia uma coisa, eu fazia, ele questionava. E eu batia a porta. Um dia com a espiritualidade, amiga, até quando a senhora vai bater a porta do escritório? Até cair? Até quebrar? Eu disse, mas eu estou certo. Olha, eu estou certo. Ele disse, do seu ponto de vista. Porque para ele também está certo. Ele também está certo. Dentro da condição evolutiva dele, ele está certo. Você pode até não concordar. Mas aí se alguém vier com aquela raiva danada, é isso aqui, você tem razão. Aí toda vez que ele chegava, ele dizia que isso, o senhor está certo. Aí eu sempre dizia, o senhor está certo. Eu disse assim, por que é que você diz que eu estou certo? Eu nem sempre estou certo. Eu disse, pois é, agora você enxergou. Não sou eu que estou dizendo, né? Então, não tem atrito. Deixe de lado a necessidade de ser superior, né? Somos todos uma centelha do Criador, tendo uma experiência individual, é só isso. Não tem melhor, nem tem superior e inferior. Nós somos todos criação dessa centelha divina. Bobagem. Deixe de lado a necessidade de ter mais, né? Então o equilíbrio é somente ter coisas que são necessárias para o conforto. Necessário. É conflito, é aflição. Deixe de se identificar com suas realizações, né? Muitas pessoas temem olhar para dentro de si e descobrir quem realmente são, além do seu título no trabalho ou da sua situação familiar. Então, por isso que a gente tem medo. Meu Deus, se tirar isso, que eu sou nada, né? A gente pensa, né? Deixe de lado a sua reputação, né? O que as outras pessoas pensam de você não é da sua conta. Hoje, não tem nada melhor quando chega você sempre falando isso, que nem eu, né? Não tô nem aí. O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, mas a gente jovem, né? A gente bate a cabeça pra caramba, né? A gente se importa muito, né? Não é da minha conta, não é da sua conta. Então a oportunidade de vermos o que não somos, em última análise, perdoando a nós mesmos, amando a nós mesmos e deixando de lado o julgamento de nós mesmos, o ego aí, ó, quando a gente fizer tudo isso, o ego vai se curvar. Não é que a gente vai destruir, a gente não vai destruir, porque ele é necessário ser destruído. Mas ele vai se curvar naturalmente. E os aspectos mais elevados de nós não brilham, irá brilhar naturalmente. A nossa essência vai ter o controle do mundo. Pode passar. Vamos lá, o que nos aprisiona? Terceira prisão é a do pensamento, né? Pode passar. Então, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em um regime de comunhão, segundo os princípios da
afinidade. Isso está lá nesse livro aí, Pensamento e Vida, né? Olha que os amigos né? Emmanuel aí nos dando esse ensinamento, né? E às vezes a gente acha que é o outro que é culpado, né? E a gente é inocente, né? Pode passar. Então o pensamento é a maior força que existe sobre a Terra, né? Ele é um verdadeiro arsenal para o melhor e para o pior. É você que vai ter o controle sobre isso. É você que tem que ter o controle sobre isso. Então o pensamento positivo transforma, renova e cura. Sua força é de longo alcance e nos atinge e atinge os outros. Olha só, nós podemos atrapalhar os outros via pensamento. Nós podemos incomodar os outros. Nós podemos prejudicar os outros pelo pensamento. Afetar os outros. E óbvio, seremos corresponsáveis, né? É o nosso poder de pensar que determina a nossa qualidade de vida. Como é que está a minha vida? Como é que eu estou vivendo? Por que minha vida não está dando certo? Por que as coisas não estão caminhando na minha vida? Porque você tem que primeiro analisar o que você está pensando. Como é que você está pensando? Como é que está o seu pensamento? Você tem que analisar, você tem que ser um observador e pensar. Eu estou pensando desse jeito. Olha, pensando desse jeito, vai alguma coisa dar certo na minha vida? Dificilmente, né? Se for um pensamento negativo, né? Então as forças da mente estão sempre criando, assim como o solo fértil. Então a natureza não diferencia entre a semente de uma erva daninha e a semente de uma flor. Sabiam disso? Então ela produz as causas que geram o crescimento das duas sementes da mesma forma. Então a mesma energia é usada em ambas. É assim que opera a mente. Então a mente cria tanto o que é bom quanto o que é mal. Suas ideias determinam qual delas é para ser criada. Seja o que for que mantivermos em nossa mente, ela vai crescer. O que você está alimentando todos os dias na sua mente? O que você está alimentando? Você está dando energia para isso. E quanto mais energia você der, mais isso vai crescer. Isso serve um exemplo, o medo, por exemplo. Se você alimenta isso, se você não enfrenta, não encara esse medo, só tende a aumentar. Daí, como eu tinha medo de altura, eu fui fazer tirolesa. Pensa numa criatura que tem medo de altura fazendo tirolesa. Eu quase morri, quase infartei, obviamente. Mas hoje, tranquilo. Então nós temos que enfrentar, não é fugir. Não vamos fazer loucura de fazer tirolesa, tá? É só um exemplo, tá? Então, por que você acha que o jardineiro preocupa-se tanto em trabalhar diligentemente o seu jardim? Quem tem jardim aí em casa, né, sabe, né? Para eliminar todas as ervas daninhas, toda essa semana ele está lá limpando, cuidando do jardim. Por que será que o jardineiro faz isso, né? Porque ele sabe que se ele não limpar as ervas daninhas, elas irão tornar-se mais fortes e resistentes, irão sufocar a plantação. É isso que está sufocando. É a nossa mente que está nos sufocando, que está nos destruindo. Daí a gente precisa tirar as ervas daninhas. Se alguma condição nos está prejudicando, talvez seja uma erva daninha que precisa ser arrancada. Enquanto permitirmos a presença de pensamentos negativos, estaremos dando aí energia, né? Para elas. A principal causa da infelicidade, né, não é a situação, mas os pensamentos sobre a situação. É isso que faz nos sofrer. Aquela situação, que tipo de pensamento eu estou tendo em relação àquela situação? Isso é que nos faz sofrer. Pode passar. O céu é um estado mental. Então você pode estar no céu ou no inferno, que não é em lugar nenhum a não ser aqui, dentro da sua cabeça. Sendo assim, o céu é um estado ordenado, disciplinado e construtivo de pensamento. Isso aqui é o céu, gente. Nós somos aquilo que mantemos em nossa mente, de acordo com o nosso padrão mental. Nós atraímos apenas aquilo que pensamos ou criamos. O que não está dando certo? O que eu estou pensando, né? Quarta e última prisão, pode passar. É a do hábito e a do vício. Não tem coisa mais difícil do que hábito. Vamos lá. O comportamento é sempre resultado de um hábito que se fixou lá no inconsciente. Então, se você quer
mudar as suas emoções, tem que prestar atenção no seu comportamento. Como você está se comportando. Segundo o dicionário, né? Um hábito é a disposição duradoura adquirida pela repetição. Olha, hábito é repetição. Frequentemente de um ato usual ou costume. Ao longo da nossa vida, a gente vem repetindo isso. Minha mãe disse isso, minha bisavó, minha tataravó, meu avô me disse isso, e eu estou fazendo a mesma coisa hoje. Então, hábito, né? Ao longo de inúmeras existências, nós adquirimos hábitos, né? Nós passamos nesta e outras reencarnações por experiências que vão forjar o nosso caráter, que forjou o caráter que a gente tem hoje. Então, as principais falhas de caráter que carregamos conosco é que nos faz cair, reencarnação após reencarnação, tropeçando nos mesmos defeitos, nas mesmas fragilidades. É o que nós estamos fazendo. Repetindo o mesmo defeito, repetindo a mesma coisa. Então, toda experiência que nós tivemos ao longo da nossa vida, não só dessa, mas de outra, ela deixa impressões lá no subconsciente, na memória profunda. Por isso que é difícil mudar hábito. Por isso que é muito difícil deixar um vício, porque as impressões estão lá na memória profunda. Então, quando alguém chega para mim e diz assim, eu vou deixar o cigarro, ou eu vou deixar a bebida, ou eu vou deixar a droga, porque minha mãe me pediu, porque minha mãe falou isso, meu pai, porque eu já sei que essa criatura não vai deixar. Não vai. Porque quando a pessoa quer deixar, ela vai deixar por ela, não pelos outros. Eu vou deixar porque isso está me fazendo mal. Porque isso está prejudicando minha saúde. Então aí eu acredito que a pessoa queira realmente mudar e queira deixar. Então, deixe que por sua vez influencia o pensamento e o comportamento, ou seja, a vida psíquica. São esses atos que estão influenciando aí nossa vida. Então, podemos ter desenvolvido ótimas qualidades, né, ao longo dessa nossa vida, né? Mas temos alguns pontos que nos atrasam há séculos ou milênios. E a gente continua preso a esses pontos, né? Essa realidade é natural na condição evolutiva que a gente ainda se encontra, mas a gente não quer mudar isso, né? Sendo algo a ser trabalhado por qualquer um que deseja fazer mudanças profundas na sua vida. Então, aqui que está o problema. Eu quero fazer mudanças profundas na minha vida. Isso é uma coisa que você tem que responder para você. Não é para mim, não é para ninguém, é para você. Eu quero realmente fazer essas mudanças profundas. Daí a gente pode começar aí a fazer o trabalho. Então, essas mudanças são difíceis de ser alcançadas, né? Então, caso não haja um real comprometimento e força de vontade. Quem está começando o seu processo de mudança a partir dessa conscientização, não pode, desde o começo, se permitir exceções ao projeto que estabeleceu para si. Esse é o problema. E a gente, é muito interessante, você quer emagrecer. Aí você diz, toda segunda-feira eu vou começar a emagrecer. Aí a gente chega no sábado e domingo, eu vou abrir exceções. Essas exceções é que vai atrapalhar muito. Então, para você que está começando, que ainda não tem essa força, esse controle, não se permita exceções. Para o projeto que você está traçando na sua vida. Não abra exceções. Não vou comer feijoada no sábado, porque eu estou no regime. Não vou fazer exceções. Não vou abrir exceções. Então eu quero, meu propósito é, não quero mais beber. Mas no finalzinho de semana, na casa de um amigo, não, eu sou muito chato, por exemplo, eu não como nenhum tipo de carne, mas eu não me permito essas coisas. Então, quando as pessoas me convidam, elas falam, mas vamos comer a carninha. Eu disse, não, eu desculpo, mas não tem problema, eu como só uma coisa. Eu não me permito exceções. Então, a gente precisa entender que na nossa condição, se a gente abre a exceção, a gente cai. Então, para quem está mal acostumado há séculos, que nem nós, né, ou milênios, essa exceção logo se torna uma regra. E aí vai tudo por água abaixo. Por isso que a gente começa um projeto e não dá certo, né? Quem está começando precisa seguir o conselho que a Amanda deu para o Chico no início da sua parceria. Disciplina, disciplina, disciplina.
Então, se a gente não tiver essa disciplina, eu fui fazer um retiro, que eu faço meditação profunda para minha alma. Aí eu fui fazer um retiro. Aí eu cheguei lá, era tudo muito simples, tudo muito... E aí eles mandaram catar castanha no meio do mato. Eu disse, eu não preciso disso. Eu falei com a moça, mas é verdade, você não precisa não. Aqui, as pessoas aqui no lugar não precisam de você aqui não. Não precisa de você. Agora você precisa catar a castanha para acabar com esse orgulho e essa arrogância assim. A primeira coisa que eu fui fazer foi catar castanha, de joelhos, no chão, assim. Uma maravilha para o ego, né? O ego se contorceu todo. Mas é uma experiência extraordinária. É isso que eu estou dizendo para vocês fazerem. Estou dizendo que a gente tem que ter disciplina. Então é possível eliminar os maus hábitos? Vou posar para você que não sou eu, é a ciência que está dizendo que hoje a gente diz assim, eu nasci assim, vou viver assim, síndrome de Gabriela. E eu digo para você, hoje em dia, quando chega a pessoa, mas eu nasci assim, isso é errado. A neuroplasticidade diz o contrário. Então você está equivocado. Você não quer mudar diferente, né? Então, vamos lá. Neurologista afirma que, embora o cérebro não se interesse em identificar a origem do prazer que se tem para aquela prática, né? Porque alguns vícios são bons, né? É possível sim substituir um hábito. Os hábitos bons ou ruins são quase sempre inflexíveis. E uma vez cultivados, se tornam muito difíceis de serem quebrados. Séculos, né? Então, recente pesquisa realizada por cientistas lá na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, sugere que os hábitos deixam uma marca, olha lá, perene em áreas específicas do cérebro. Olha o hábito de mentir, olha o hábito, vários hábitos nós temos. Ele deixa uma marca no nosso cérebro. E por isso a nossa tendência em repetir na reencarnação subsequente. Desta forma, alimenta aí os nossos desejos. Então, o doutor Osmar José de Moraes, ele é um neurologista lá do Hospital de Santa Catarina, em São Paulo. Ele também trabalha com redes neurais artificiais na Universidade de São Paulo. Ele colocou o seguinte: seguir alguns conselhos pode auxiliar as pessoas a abandonarem vícios e hábitos antigos. Embora exijam persistência e muita dedicação, é possível, reprogramar. Olha aí a neurolinguística aí, O cérebro, para abdicar de um comportamento que nos aborrece, para corrigir um hábito ruim, é preciso, antes de tudo, reconhecer que você tem ele. Por isso que é difícil o alcoólatra deixar, ou dependente, porque ele diz que não, na hora que eu quiser eu deixo. Na hora que eu quiser, né? Então, reconhecer que tem. O especialista explica aqui, qualquer ato poderá ser substituído, por mais difícil que pareça. Então não me venha dizer que não possa. Isso não sou eu não, gente, é ciência, tá? Então ter ciência sobre, primeira coisa, ter ciência sobre os prejuízos que aquela determinada ação está trazendo ao seu dia a dia, é o primeiro passo. Então, de ser agressivo, o ato de gritar, de magoar, de ferir. Então eu tenho que entender qual é o prejuízo que isso está trazendo na minha vida, no dia a dia. Só quando eu reconhecer isso, eu vou conseguir realmente dar o primeiro passo. Então, aceitar isso, a reprogramação já começa a se iniciar. Uma crença ou padrão só pode ser quebrado com a força de vontade da pessoa. Então não adianta, né? O limite do que podemos fazer, por isso que Jesus diz, a tua fé foi a vontade daquela pessoa. Ela quis que aquilo acontecesse. Por isso aquilo se processou. Porque se a pessoa não quisesse, nem ele poderia fazer isso, né? Não somos vítimas e sim responsáveis por nossa vida. Se plantarmos o mal, colhemos o mal e vice-versa. Se sentirmos e acreditarmos que tudo está errado ao nosso redor em nossa vida, essa realidade será atraída e percebida somente por nós, que a criamos, né, por condicionamentos ou vícios mentais. Muito bem, agora é ou não é a hora da mudança? Né? Imagine, eu vou dar uma dica para vocês, façam isso em casa, tá? Imagine 3 cenários em sua vida em que você poderia começar a se sentir como o antigo eu, os antigos hábitos, né? Novamente, o que você vai fazer
quando isso acontece, diga, mude em voz alta. Quando aquele pensamento vem na sua cabeça, às vezes você está, e aí você está querendo mudar, se libertar disso. Aí você vai, começa e lá vem de novo. O que você vai fazer? Em voz alta, mude. Mude. Primeiro imagine que é de manhã e você está no banho. E enquanto se prepara para o dia, de repente nota que aquele sentimento familiar, aquela coisinha, está começando a chegar. No momento em que você nota isso, o que você vai dizer? Mude. E você muda. Por quê, gente? É a reprogramação neurolinguística, tá? Porque aquela emoção não é amorosa com você. E não há utilidade em sinalizar os mesmos atos do mesmo modo. Você viu que não está dando certo. Depois se veja no meio-dia. Treine isso, tá? Você está dirigindo na rua e de repente aquele sentimento. Então está falando mal de mim. Tá vendo? Aí vem a depressão, sentimento ruim, sentimento negativo. Que inicia aqueles pensamentos familiares, começa a chegar e o que você faz? Você diz, mude. E aí você muda. Por quê? Porque as recompensas de ser saudável e feliz são muito mais importantes do que voltar àquele antigo eu, aquela sensação, aquele sentimento. Agora você se veja preparando para dormir, afastando as cobertas, e quando começa a ir para a cama, você nota naquele momento, né? Parece que vem à tona, né? Na sua cabeça, peça a vir, né? Aquele sentimento familiar chegando, que pode ser uma emoção, um sentimento, né? Tentando agir com a antiga personalidade. O que você faz? Você diz, mude. E você muda. Por quê? Porque aquele modo não é amoroso para com você. E ninguém e nada são merecedores de tal coisa. Agora, você tem o controle sobre isso. Gratidão, muito obrigada.